Bem-vindos, né, a todos e todas. Eu vi, né, pessoal aí se cumprimentando já, pessoal conhecido, tá? Muito bom estar com vocês de novo, nosso terceiro encontro, hoje sobre o Mitologias Jurídicas da Modernidade. Para quem participou da primeira live, né, só lá no Instagram, então acabou tendo aí bastante já do que a gente poderia falar do livro a partir disso. Eu vou tentar fazer uma descrição um pouco mais pormenorizada de algumas questões, né? E depois falar um pouquinho de como eu vejo algumas particularidades do livro, creio que possa servir para nós. Primeira coisa, como o professor Arno falou, existe uma diferença interessante, que eventualmente para quem, por exemplo, conseguiu à época pegar o livro na biblioteca ou quem já adquiriu o livro de algum modo, anotar o seguinte: essa edição que eu tenho aqui é a segunda edição. No Brasil só existe até a segunda. Como o professor Arno falou, na Itália a gente tem o original, a terceira edição. Mas nós vamos trabalhar aqui hoje o núcleo duro do livro, que é a primeira edição, que são os 3 primeiros artigos mais a introdução. Então, são os artigos sobre, né, a ideia de lei e justiça, o artigo sobre mitologias jurídicas da modernidade propriamente dito e o artigo sobre códigos, acrescentado daquela introdução metodológica que talvez, por poucas páginas que sejam, são bem ricas e conseguem resumir bastante algumas dessas ideias que depois são aprofundadas ao longo do livro. Né? Então, basicamente, qual é a ideia do professor Grossi? Né? Então, ele já traz isso no prefácio. Ele quer denunciar simplismos e tirar a paz dos juristas. Então, perceba-se que é um objetivo bastante ousado. Né? E ele vai fazer isso justamente discutindo, né, o papel da história do direito, o papel que ele entende que é o papel da história do direito, que ele repete em vários escritos, que é de servir o historiador do direito enquanto uma consciência crítica do jurista. Já falamos disso aqui várias vezes. O historiador do direito é uma espécie de um grilo falante, né, nos ombros do jurista. Ou seja, o objetivo dele é revelar a complexidade do fenômeno jurídico. Né? E muito menos, né, como o professor Arno tinha falado ali no final, na sua despedida da live, ser um erudito que sabe leis antigas, conhece os antigos julgados, os antigos juristas, ou seja, um mero exercício de erudição. Ainda que seja importante, porque um historiador constrói a história a partir de fontes, tá? Essa não é a tarefa principal. Digamos que a tarefa programática acaba se colocando. E se coloca, especialmente porque o jurista moderno, talvez menos vocês que estão começando a faculdade agora e que, eventualmente, quem se formou aí nos últimos anos, tenham, que é a ideia de um jurista que tem uma série de certezas. Né? E certezas axiomáticas, valores os quais não se discutem, né? Ou seja, em que muitas das vezes o conhecimento e crença se confundem. E basicamente a discussão que se faz aqui entre a confusão entre crença e conhecimento, se dá a partir da ideia de lei. Tá? Então é na ideia de lei em que isso fica evidente. Tá? Então é esse um pouco o ponto que a gente tem que colocar aqui. Ou seja, isso não significa, por outro lado, falar que a lei, a legalidade e outros pontos que a gente vai poder discutir não sejam importantes, tá? E que não sejam conquistas, né, históricas, conquistas civilizacionais. Elas até de um lado podem ser vistas desse modo, mas elas devem ser vistas também enquanto soluções provisórias, porque o devir histórico nos demonstra que as várias soluções jurídicas ao longo do tempo foram provisórias. Nenhuma delas perdurou nos últimos 2.500 anos, 3.000 anos de civilização ocidental. Elas foram mudando ao longo do tempo. Então é um pouco essa ideia principal que a gente está colocando aqui. Né? Ou seja, entender que essa eventual conquista, né, ela pôde também, como de fato o professor Gross explora bastante bem no segundo artigo do livro, né, instrumento para a defesa de determinados interesses muito contingentes. Leia-se aqui os interesses burgueses, né, por assim dizer. E que essa simplificação do direito enquanto lei, ou seja, essa ideia de um direito focado apenas em uma única fonte, em detrimento de outras, né, tem como consequência uma simplificação do direito. E essa simplificação é justamente entender o direito enquanto um comando de uma autoridade superior para uma autoridade inferior que se caracteriza por meio de uma construção que hoje a gente chama de norma. Ou seja, perde-se aqui aquilo que o professor Gross vai chamar de um caráter sapiencial do direito, ou seja, de entender o direito enquanto
conhecimento, o direito enquanto experiência, ou seja, né, digamos, um entrecruzamento entre esse mundo erudito e esse mundo popular, a qual, né, os juristas passam simplesmente a impor os comandos feitos pela lei do Estado, tá, seja um mundo, seja o outro. Ou seja, perde-se a ideia de que o direito ele é fruto da sociedade. O direito se torna mero fruto da política, e de uma política que, como isso também já é bastante conhecido, se dá numa perspectiva afastada da sociedade em concreto. Tá? E que o professor Gross enxerga como uma possibilidade de tentar reconectar esses dois mundos que parecem perdidos, tá? Uma visão ordenamental, digamos assim, do direito, ou seja, uma visão que entende o direito enquanto ordenamento jurídico, ou seja, que a ideia da organização do direito se coloca anterior à visão do direito enquanto norma. Tá? Essa é uma discussão que no debate teórico do direito ao longo do século XX aparece de modo bastante forte, né? Quase como uma disputa de quem vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Ou seja, se vem primeiro a norma ou a instituição que vive a norma, né? E aqui fica bastante claro, para o professor Gross, essa visão de que o ordenamento vem antes, que as instituições, que os institutos jurídicos vêm antes do que as normas que a regulam. As normas são espelhos dessa organização social pré-existente. E não é o fato de ainda não estar revestido pela forma de lei que ela já não é direito. Então é esse o ponto aqui. Então, veja, algumas das abstrações que a gente pode pensar, né? Então, o povo, né? Nada mais interessante do que a abstração que se fez nos últimos 250 anos com relação ao povo. Tá? Por quê? Porque o povo, né, na verdade, é quem? Né? Se a gente olha a legislação. A ideia da burguesia, do proprietário, por exemplo. Né? A ideia de que o partido político é a única e última instância pela qual se pode acontecer a representação. Efetivamente, os partidos políticos, em quaisquer dos períodos, seja lá do final do século XVIII a hoje, efetivamente espelham de modo concreto e real e próximo, tá, a vontade popular. Tá? A ideia de segurança jurídica atrelada à ideia de legalidade não necessita de um filtro último ou superior ou posterior de justiça? Tá? São perguntas que nos ficam na cabeça. Tá? Ou seja, a lei nos garante que nós não tenhamos o cometimento de injustiças. O professor Gross cita várias vezes os exemplos das leis raciais durante fascismo e nazismo, tá? E que são, né, uma prova concreta de que não. Tá? E por fim, algo talvez até hoje já um pouco diferente para nós no mundo brasileiro com relação do que acontecia na época e ainda hoje na Europa, o problema da irresponsabilidade política. Ou seja, aquele que faz a lei não tem responsabilidade nenhuma sobre o fato de fazê-la ou de não fazê-la. Tá? Talvez no Brasil, onde nós tivemos aí uma sucessão de parlamentares presos nos últimos anos, a gente possa pensar isso de algo de um modo um pouco diferente, né? Ou seja, eventualmente, por exemplo, Eduardo Cunha, afinal, foi condenado por colocar vários jabutis, como assim eram chamados, nas leis brasileiras. Mas, né, isso aqui é algo que a gente pode fazer uma discussão ulterior. E uma questão importante para a prática da vida do direito é que, se nós olharmos as fontes do direito, o que efetivamente acontece, nós vamos perceber que a prática desmente a teoria. Ou seja, aquilo que as teorias do século XX vão dizer que são fontes do direito, e basicamente a fonte é a lei e todo o resto são manifestações menores ou pontuais ou supletivas, mas fonte mesmo é única e exclusivamente a lei, não é mais o que acontece na prática. O mundo dos privados já mostra que essas coisas acontecem de modo diferente. Então é um pouco essa a provocação. E, como o professor Grossi coloca, não são meras provocações, são fatos. Tá? Não é uma proposta teórica. Tá? Quem talvez faça uma proposta teórica a partir da história do direito seja o professor Espanha, né? Até esqueci de buscar o livrinho, tá? O pluralismo jurídico e direito democrático, que daí ali talvez sim você tenha uma proposta teórica para o direito a partir do pensamento histórico-jurídico. Aqui não, aqui a preocupação é muito mais de compreensão do objeto historiográfico, ou seja, de como você analisa, tá, os materiais que estão à sua disposição para fazer história do direito.
Ou seja, é nesse sentido, por exemplo, que entra a ideia de comparação. A ideia de você ver mundos muito diversos, o professor Grossi utiliza aqui a metáfora da diferença entre o medieval e o moderno, e por isso que a gente fez nessa sequência, hoje, né, o Mitologias, e na semana passada, a Ordem Jurídica Medieval, justamente para entender em que modo esses livros conversam entre si. O Mitologias é posterior, inclusive, cronologicamente, foi escrito depois, é escrito em boa parte, como a gente lê no prefácio, na introdução, a partir das críticas que foram feitas à ordem jurídica medieval, para justamente mostrar as idiosincrasias, os problemas que o direito moderno há, em alguma medida ainda, e que servem para nós olharmos isso. E que justamente isso serve para aguçar o olhar do historiador, ou seja, o historiador que conhece a diferença entre esses vários mundos, entre o mundo medieval e o mundo moderno, e conhece também as diferenças internas entre o mundo medieval e o mundo moderno, cada um dentro de si, ou seja, que é diferente falar do século XVIII e do século XXI, tá? Então, é justamente esse contexto que nos dá a possibilidade de pensar e repensar a história do direito. Ou seja, não se trata de fazer uma avaliação negativa da modernidade, uma avaliação otimista da Idade Média. Tá? Inclusive, o professor Gross vai dizer que otimistas são os modernos com relação à modernidade, mas serve justamente para dar a real dimensão, ou seja, do que são 250 anos de modernidade e do que foram 1.500 anos de ius comune, de direito medieval, de direito antigo. Então é isso. E daí, nesse sentido, que a gente lança a construção da obra, ou seja, primeiro, a discussão acerca da justiça, do conteúdo de justiça das leis. Depois, a construção mais ampla de como se dá essa organização das mitologias jurídicas da modernidade, como elas conseguem se propagar. O professor Grossi utiliza várias vezes essa expressão, essa propaganda moderna, e é um pouco mesmo isso, a propaganda de uma civilização que encontra no direito um modo de se fazer presente, de se fazer vivo. Tá? E para depois, por fim, a gente discutir uma ideia que é muito particular, que eventualmente quem está entrando agora, quando mal entrou na faculdade de Direito, seja menos familiarizado, mas que é uma ideia muito próxima dos juristas em geral, que é a questão do código. O que é um código, para que serve um código, como um código se organiza e quais são as consequências da existência ou da não continuidade de existência desses códigos no mundo moderno. Tá? Pessoal, só para avisar que, se eventualmente, ainda falta bastante, mas se eventualmente a bateria do meu telefone acabar, eu continuo lá no Facebook, porque o Facebook está ligado ao computador, mas eu creio que a gente consiga terminá-la tranquilamente. Aquele comecinho ali, a primeira meia hora de problemas da transmissão com o professor Arno, me roubou uma bateria a qual me dá um probleminha. Vocês sabem que daí, como a única saída agora do telefone é bateria e fone de ouvido, acaba me complicando um pouquinho. Tá? Para fazer a discussão entre lei e justiça, o professor Grossi vai se utilizar fortemente da ideia de comparação e a ideia de comparação entre o medieval e o moderno. Tá? Ou seja, vai justamente colocar que todas as garantias, ou as principais garantias que o direito moderno fornece são garantias formais. Ou seja, as garantias estão pelo fato do direito ser feito por uma autoridade competente, que tem fundamento democrático, e que se organiza em determinados poderes do Estado, onde cada um tem uma atribuição específica, é que o direito possibilita proteção, tutela às pessoas. Ou seja, a justiça é um objetivo do direito, mas não há nenhuma garantia. Os exemplos de lei injustas nós temos aí aos borbotões. Tá? E que essa redução do direito à lei é recente. Tá? Então, qual é a questão? Como a gente viu com bastante detalhe na semana passada, basicamente a relação entre direito e política na Idade Média, ela é muito diferente da nossa moderna. O direito vem antes da política, porque o direito está na sociedade e a sociedade ela está, de certo modo, já auto-organizada. A política é um dos modos de organizar a sociedade, mas não o único modo. Ou seja, você tem várias possibilidades de pensar isso. E o modo como o professor Grossi apresenta, e aqui é interessante a gente olhar, é a partir de alguns exemplos concretos. Quando ele vai, por exemplo, citar como São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, explica a lei, o que é lei, ou melhor dizendo, lex, para utilizar o léxico medieval, ou seja, para a gente não misturar as categorias. E lei é
a ordem, né, estabelecida pela razão. Tá? Ainda que, né, você tenha ali na própria afirmação do Tomás de Aquino, que o professor Grossi traz, a ideia de que ela é declarada, proposta, né, por um governo. Tá? A questão é a seguinte, aqui as palavras não são inocentes. Um governo declara a lei, ou seja, ele expressa que pré-existe um conteúdo de justiça, que mais do que justiça é razão e por isso deve ser obedecida, e que ele faz questão de fazer cumprir. É isso que se declara. Para quem eventualmente já é formado em direito, sabe, né, quando você quer falar o efeito de uma ação declaratória, o que significa uma sentença declaratória. Ele simplesmente expressa, né, algo que já existe. Tá? Então, é isso, ou seja, quando você declara que uma lei é inconstitucional ou constitucional, ela já era inconstitucional quando ela foi feita. Ela já era constitucional quando foi feita, no caso de MADI ou de MADC. Tá? O que se está aqui é declarar essa, né, existência, a existência desse fato, ou declarar a existência, a pré-existência de uma relação jurídica. É diferente de algo que é constitutivo, ou seja, que forma. Né? Então, é isso, o que forma o direito antigo, o direito medieval, é a razão. Né? Ou seja, a ideia de lex é muito mais uma ideia de ler a realidade do que ligar a realidade, do que conectar. Os sinais de modernidade que começam a surgir a partir do século XV, XVI, são justamente a estatalidade do direito e a transfiguração da lei, ou seja, o direito passa a ser, né, dado pelo Estado cada vez mais, né, e a lei passa a ser um ato político, tá? E não mais um ato apenas fruto da razão. Né? Ou seja, o Estado não fica mais coordenando questões menores, né? Como era o caso das leis de polícia, a Polizei, que a gente tem, por exemplo, o professor Ayrton Zilander, que muito bem estudou. Então você tem justamente a modificação de uma sociedade que era coletivista para uma sociedade que era individualista. E por isso o poder no príncipe passa a ser absoluto e perpétuo. Ou seja, esse poder não permite, tá, disseminação nesse mundo. Ainda que o Baudin, quando vai falar da soberania, nos seus 6 livros da República, vai acabar falando do direito também, a ideia de que existe uma nova política, a ideia de soberania traz um pouco essa ideia, e por outro lado, o direito ainda obedece a essas ideias de São Tomás de Aquino, o direito ainda é fruto da razão. Mas é evidente, a gente já sabe que cada vez mais, e a França é o grande laboratório que o professor Grossi usa para explorar isso, o príncipe se coloca cada vez mais como legislador e cada vez menos como um juiz, como aquele que faz a justiça no caso concreto. Tá? Então, bem, aqui que ocorre essa diferenciação, que para quem já foi meu aluno de História do Direito sabe que eu insisto bastante, entre lex e loi, ou seja, a lex no medieval e a loi, a tradução francesa que o Baudin traz para a lei, tá? E que nós podemos traduzir como a lei dos antigos, a lex, e a lei dos modernos, a lei. Tá? E que ali você tem, na citação do Michel de Montaigne, para quem leu o texto também, algo muito interessante. Michel de Montaigne vai dizer que as leis têm um fundamento místico de autoridade. Tá? E qual é o fundamento místico? As leis não são obedecidas pelo conteúdo a qual elas trazem, mas elas são obedecidas porque são leis. E ele ainda acrescenta que quem obedece às leis pelos motivos e não porque ela é um comando, ele não entendeu a razão pela qual ele está obedecendo a lei. Tá? E para quem eventualmente já leu os ensaios de Michel de Montaigne, sabe que isso vem num tom muito ácido, num tom muito crítico, num tom bastante irônico. Tá? Então é justamente disso que se está falando, ou seja, o fundamento da lei ele é místico, ou seja, o fundamento da lei não está na lei em si, é um fundamento externo, que passa a ser um fundamento político. E que a revolução, né, em palavras fortes do professor Grossi, vai dizer que ainda reveste essa lei de um simulacro democrático, porque ele vai falar isso justamente a partir da perspectiva do que significa democracia na França pós-revolucionária, ou basicamente nas constituições ocidentais, até, em alguns casos, o final da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, votam os homens casados, os homens cristãos, os homens que têm propriedade, ou seja, todas as características
burguesas. E é nesse sentido que o professor Grossi vai falar que se trata de um Estado monoclasse. Tá? Ele é monoclasse justamente por ser um Estado burguês, propriamente dito. Né? Ou seja, né, então você substitui essa figura do príncipe, que estava acima de tudo, por uma assembleia. Mas, no final das contas, o fundamento é o mesmo. Então, é esse o ponto que o professor Grossi vai colocar. Ou seja, você deixa de ter o fundamento da lei, da lex, na razão, e passa a ter o fundamento da lei, a lei dos modernos, na vontade. Primeiro de um príncipe e depois de uma assembleia. Né? Você retira o fundamento do príncipe com as revoluções com o secularismo, ou seja, o príncipe não é ungido por Deus, logo ele sozinho não pode fazer isso, então você precisa de um corpo de homens que possa dar conta de tais ideias. Tá? Nós podemos entender a democracia como valor e que isso é melhor do que era, mas de qualquer modo, não importando se é o príncipe ou se é a assembleia, nós temos o fundamento da lei como uma vontade política, uma força política, e não propriamente o conteúdo dessa lei. Né? Bem sabemos que já os revolucionários franceses, com os jacobinos, começaram a cortar cabeças, terminando por cortar as deles mesmos, ou seja, os conteúdos da lei sempre foram bastante controversos. Né? Então isso é bastante interessante colocar. O que a lei, enquanto vontade, traz? Ela traz uma politização e uma formalização. Ou seja, a lei se torna fruto da política e não mais fruto da sociedade, e a lei, para que possa ser fruto da política, se constrói a partir de determinados processos formais, o que a gente hoje chama, tecnicamente, de processo legislativo. Tá? Então, é um pouco isso aí que se apresenta. Só para avisar o pessoal do Instagram, eu estou com 10% de bateria, então, eventualmente, daqui a uns 5, 10 minutos, a conexão pode cair por aqui, então, eventualmente, vocês podem acessar a continuidade lá pelo Facebook, né? Daí tem o link da página do Facebook onde está rolando a transmissão ali no meu perfil, tá? Podem ficar à vontade para escolher o módulo de fazer isso. Então é esse o itinerário que o direito traz. Tá? Baudin, como a gente tinha falado, ainda entendia, era um sujeito de transição, o pé da política na modernidade, o pé do direito no antigo, vai dizer que o fundamento da lei, né, do direito, é a equidade. O fundamento da lei é o comando. Ele vai tentar começar a traçar distinções entre direito e lei. Essa é uma distinção importante que, naquele cenário do século XVI e XVII, se faz. E que justamente os revolucionários vão acabar. Não, direito é lei e acabou. E daí você tem um completo descolamento da sociedade. Tá? E que somente nos pós-guerras, talvez no caso brasileiro de modo mais efetivo a partir de 1988, é que você comece a fazer discussões acerca do conteúdo do direito, ou seja, que efetivamente você possa, por instrumentos técnicos como o controle de constitucionalidade, eventualmente dar conta dessas questões. Tá? Esse é basicamente o conteúdo da primeira conferência, essa primeira mensagem. Uma mensagem bastante direta, bastante rápida, mas bastante eficaz nesse sentido. A segunda conferência, que é intitulada Para Além das Mitologias Jurídicas da Modernidade, ou seja, que efetivamente dá conta do título do livro, ela tenta, de algum modo, explicar o que é essa estratégia vencedora do direito da modernidade, ou seja, como que se forma e quais são as características desse esquema. Ou seja, como que o direito moderno pode se caracterizar enquanto uma mitologia? Porque para nós, pensando na secularização, na cientificidade, mitologia e modernidade parecem ser opostos. E é um pouco esse o paradoxo, essa inquietação, e talvez nesse sentido uma efetiva provocação, que o professor Grossi traz. Tá? Então, o que ele vai dizer? Ele vai dizer que, basicamente, o justnaturalismo racional dos séculos XVII e XVIII, aquele que a gente conhece muito bem pelos contratualistas, que não são necessariamente juristas, mas sendo ou não sendo, tratam dos conteúdos do direito. Então a gente está falando aqui de Hobbes, Locke, Rousseau, né? E a gente pode falar também dos juristas que vivem essa realidade, né? E daí vem muito à mente os internacionalistas, Grotius, Vattel, Pufendorf, né? Então você tem esses sujeitos construindo uma série de categorias que são abstratas, que não fazem parte daquele mundo a qual eles vivem, mas que passam a ser lentes pelas quais o mundo passa a ser visto e que se tornam absolutamente vencedoras após as revoluções. Né?
Então, para dar alguns exemplos, né? E daqui a ideia de mitologia jurídica, novamente, o professor Grossi tira de Santi Romano. E aqui o Santi Romano que cita alguns desses elementos. Todo mundo conhece bem. Estado de natureza, contrato social, representação política, igualdade jurídica ou igualdade formal, aquela que todos são iguais perante a lei, e vontade geral. Ou seja, são todos conceitos que os contratualistas criam, desenvolvem, né? A gente ouve falar deles pela primeira vez, estado de natureza, contrato social, em Hobbes, e chega até efetivamente à vontade popular do Rousseau, né? A vontade geral, perdão, né? Do Rousseau, e aqui você tem esse conjunto, tá? Efetivo de mitologias que não existem naquele mundo, elas não estão presentes no mundo dos príncipes absolutos, tá? Mas passam a explicar esse mundo. E é um pouco justamente dessa ruptura que acontece no século XVIII, tá? Em que esse mito, né, esses conceitos absolutos que são anti-históricos, porque não se dão com a realidade dos fatos e que não sustentam, tá? Passam a ser o suporte para, né, o movimento iluminista e para as revoluções burguesas que ocorrem. E é nesse sentido que o direito entra ali. Tá? Então, porque todas essas características transfiguram o direito, mas transfiguram o direito sem uma base fática, mas a partir de um projeto político, né, um projeto filosófico. Então é esse o ponto aqui. Né? E o papel do historiador do direito é necessariamente apresentar esse estranhamento, ou seja, essas coisas não aparecem do nada, essas coisas elas não condizem com a realidade dos fatos daquele período. Ainda que você tenha sementes importantes nessa experiência do absolutismo francês, mas não é uma ligação direta. Você tem aqui, né, uma série de ideias filósofas que começam a ganhar corpo e dar conta disso. E que somente no século XX, ao longo do século XX, elas passam a ser objeto de desconfiança. Uma primeira leva de desconfiança nos anos 10, 20 do século XX, uma segunda onda de desconfianças após a Segunda Guerra Mundial, e uma onda de desconfianças no começo do século XXI, nessa transição entre o final do século XX e o século XXI. Ou seja, mas mesmo que você tivesse percebido essas tentativas de ruptura, lá com Santi Romano, Leon Duguy, os antiformalistas do começo do século XX, com autores como Gustav Radbruch e outros após a Segunda Guerra Mundial, e mesmo com os autores da globalização que começam a escrever sobre o direito no final do século XX, essas rupturas ainda mantém, né, boa parte do mundo dos juristas, calcado na lei, nos códigos, intacto. Tá? Então é um pouco essa a questão que se coloca aqui. Né? Ou seja, é tentar perceber que a história não cabe nesses teoremas. Eu acho que essa é um pouco a mensagem que o professor Grossi traz, ou seja, como fazer uma história do direito sem entender que essas várias categorias não explicam a realidade, ou quer dizer, elas tentam explicar a realidade, mas elas não são a realidade em si. E que o papel do historiador do direito é justamente tentar verificar essas diferenças. Né? Então, é um pouco disso que a gente acaba percebendo. É nesse sentido que você cria, né, um Estado monoclasse. Um Estado que cria filtros para a participação social, um Estado que é elitista porque cria obstáculos para a representação e claramente é um Estado que defende os ricos, tá? Porque são eles que dão conta e tomam o Estado após as revoluções do final do século XVIII. Tá? E a questão que se coloca é a seguinte, então quando nós estamos fora da lei, está apenas o poder? Não. Talvez seja justamente ao contrário, perceber que a lei no sentido formal do termo, né, a gente falou disso, a forma que reveste a norma, para utilizar uma figura mais rápida, né, ela é uma fortaleza na qual tenta se esconder nessas sombras essas várias mitologias. Ou seja, a lei acaba escondendo, ou seja, então não é que fora da lei exista apenas arbítrio. O fato é que a ideia de lei por si só contém, em alguma medida, maior ou menor, e aqui o fundamento democrático tem um papel importante, mas em alguma medida ela é sim um ato de força, tá? Nesse sentido a qual modernamente ela se coloca, falando lei especificamente, não norma no sentido teórico mais geral. Então é nesse sentido que a gente precisa pensar como a modernidade jurídica vai dar conta disso.
E, basicamente, a operação, que a gente ainda discute com mais atenção na última conferência sobre códigos, a tomada pelo poder político do direito privado, que não era um direito privado, um direito civil como a gente conhece hoje, mas era um direito dos privados, muito calcado no costume, um direito com larga autonomia do mundo político. Se a gente pensa que esferas do direito, como o direito penal, já desde a transição para alta, para baixa Idade Média, já são tomados pelo Estado, né? A ideia de governar castigando é uma das maneiras básicas pelas quais o Estado moderno vai se fortalecendo. Aí, na modernidade, ele consegue alcançar essa última esfera, que é justamente essa esfera, né, do direito privado, dos contratos, da propriedade, das relações civis, que passam a não mais ser reguladas pelos costumes, mas passam a ser reguladas por lei. E nesse sentido, o professor Gross faz uma afirmação bastante forte, que esse controle do direito privado pela burguesia cria uma dimensão patológica de convivência civil. Ou seja, não mais uma fluidez de como as coisas acontecem, né, de como as práticas vão se reorganizando ao longo do tempo, mas parece que também o direito privado, adstrito ao princípio da legalidade, toma as características daquilo que já existia no direito penal, de um direito basicamente baseado na potestade. Lembrando aqui, né, os estudos do professor Marius Bricoli sobre o crime lesa majestade, que a gente tem também uma expressão importante disso no trabalho do professor Arno Dalry, Os Estados e Seus Inimigos, ou seja, essa lógica do poder do príncipe ser a medida de todas as coisas, absorve todas as dimensões do direito, e não mais as dimensões do Estado com o público, mas também o privado entra nisso. Né? E a ideia é justamente perceber que existe juridicidade para além do Estado e do poder, ou seja, nós podemos encontrar, né, algo nesse sentido. Né? E que isso, tentar encontrar o direito para além do Estado e do poder, não é um mero simplismo, tá? Do falar do ubi societas ius, onde a sociedade é direito. Né? Ou seja, não é trocar um simplismo por outro, o simplismo da norma pelo simplismo de entender que qualquer manifestação da sociedade é direito. Mas entender como que se dá isso. E a gente discutiu bastante lá na primeira live, né, quando a gente falou do direito enquanto ordenamento observado. Então, ele é ordenamento porque ele pressupõe organização, ou seja, essa é uma ordem que se estabelece a partir de um determinado rigor, isso é bastante importante, e é observado no sentido que não é obedecido, ele é uma postura ativa, não é uma mera postura passiva, né, de simples submissão à norma, mas é a compreensão racional de que a utilização de determinado expediente serve para com que as relações se tornem mais estáveis, mais interessantes. Então, é um pouco essa perspectiva que se coloca aqui. E que a visão moderna potestativa é uma grande redução no final. Tá? E isso é importante por quê? Porque isso faz com que a gente perceba que o mundo do direito moderno, tá, é o mundo simplista. Porque interpretar o direito passa a ser tão apenas pensar no momento de feitura da norma. Ou seja, então, para entender o direito, a gente precisa entender o texto, e basta. Entender o texto passa a ser buscar coisas como, eventualmente, buscar a vontade do legislador ou algo que o valha. Né? Então, isso é bastante importante. Eu estou vendo que o pessoal está fazendo perguntas, né? As perguntas do Instagram provavelmente eu vou ter que responder depois, né? Porque a live, como eu falei, a minha bateria está acabando e daqui a uns 5 minutos a tensão ela deve cair, daí já falo para o pessoal participar ali no Facebook, né? O link para acessar a live do Facebook está ali no meu perfil do Instagram, né? E depois eu vou respondendo as perguntas privadamente, ou depois respondo lá no Facebook coletivamente via vídeo. Né? A gente está tentando colocar os vídeos no Instagram, mas vamos ver se vai dar certo também. Não é muito simples esse mundo da informática. Bem, então a ideia, né, do historiador do direito discutir a modernidade, o direito à modernidade enquanto mitologia, é recuperar a complexidade que o direito tem enquanto ordenamento. Né? É tentar sair de determinadas amarras, como aquelas, né, trazidas, né, por um sociólogo do direito bastante famoso como Niklas Luhmann, que coloca um dos objetivos do direito, seria o objetivo de todo o sistema, de redução da complexidade. Ou seja, não, na verdade a ideia é entender o direito dentro da sua complexidade. Ou seja, é entender que o direito pode ser visto a partir da sua complexidade. E aqui é interessante, né, justamente o professor Grossi traz uma série de exemplos italianos que eu vou tentar contextualizar a partir do caso brasileiro.
ele vai trazer coisas como, por exemplo, mas então no começo do século XX, especialmente em regimes autoritários, a gente teve a lógica corporativista. Por que o professor Grossi critica essa lógica corporativista dos regimes autoritários? Colocando que essa lógica corporativista era comandada por um Estado forte, ou seja, é contrária à própria ideia da corporativa no sentido comunitário do termo. São corporações que devem obedecer, né, a essas comunidades. E você tem no Brasil do Estado Novo exemplos disso. Talvez o exemplo mais interessante é aquele que você encontre na CLT, que você ainda encontra esse texto não expressamente revogado, onde você tem a organização sindical, que caiu completamente com a Constituição de 1988. Ou seja, a ideia de autonomia dos sindicatos, a ideia de um Estado que não é, de um sindicato que não é vigiado pelo Estado e por aí vai, né? Um sindicato como uma expressão da sociedade, da classe trabalhadora organizada, né? É algo que havia uma visão corporativista nesse sentido deturpado na CLT e que a Constituição de 1988, no seu artigo 8º, lida com isso de modo bastante interessante, rompe com essa lógica, abre uma perspectiva plural. Né? A mesma coisa com relação ao que o professor Grossi chama de sociedades intermediárias, que no Brasil a gente pode falar claramente das populações autóctones, né, dos indígenas, e de determinados povos tradicionais, como os quilombolas, ou seja, aqui você tem sociedades intermediárias que produzem direito, têm costumes próprios, tá? Têm ideias específicas, por exemplo, acerca da propriedade da terra, tá? E que com a Constituição de 88 no Brasil passaram a ser reconhecidas. Né? Então isso é interessante da gente olhar também. Né? E não se está aqui a falar de anarquia, mas se está aqui a falar de registrar a realidade efetiva e aprender a ler a realidade efetiva. Né? Então é um pouco nesse sentido. A gente poderia inclusive adicionar, né, nesse caldo o mundo dos ciganos, por exemplo, que também possui uma série de ordens próprias, que são bastante interessantes de serem colocadas. E os ciganos, né, entrariam naquilo que o professor Grossi chama de ordenamentos alienígenas. Eles não são ordenamentos, né? Ou seja, a tradição cigana não nasce no Brasil, mas ela vive no Brasil. A gente pode perceber isso em comunidades muçulmanas na Europa, por exemplo. Ou seja, que elas entram em claro contraste, são tradições que são completamente externas, mas que vivem no seio de outras tradições e que devem necessariamente conviver com isso. Isso significa o quê? Isso significa que há de se ver outros fundamentos para a positividade do direito que não o fato do direito ser lei. Tá? Ou seja, entender que a construção do ordenamento observado, a ideia de que o direito possa ser o ordenamento observado, ela é uma observação rigorosa, ela não é uma observação simplesmente mole ou dúctil ou dócil, né? E aqui utilizando um texto famoso de um jurista italiano, Gustavo Zagrebelsky, né, que tem a palavra italiana é mite, e ela nas suas várias traduções para o inglês, para o espanhol, para o português, tem tomado significados muito diversos entre si. Talvez aqui o dúctil no sentido mais específico do termo, que é flexível, né, explique um pouco melhor. Ou seja, a ordem, professor Grossi, não é simplesmente flexível, ela atende a esse rigor. Né? E o rigor é respeitar a realidade. Tá? É impedir a mera massificação dos fenômenos por si mesmos. Não é simplificar, mas é entender a harmonia, né? Aquilo que ele vai utilizar as várias citações do Tomás de Aquino para dizer, não é transformar o preto no branco, tá? É entender a complexidade, né? Perdão, o trocadilho dos vários tons de cinza que existem. Né? Ou seja, é entender o direito não apenas pelo fundamento de validade, que é um fundamento importante, mas a partir da sua efetividade também. Então é esse o ponto que se coloca aqui, ou seja, o direito não é apenas porque foi colocado por autoridade competente, isso é a ideia de lei, e o direito não se simplifica a lei. Né? Aqui nesse caso entra novamente o problema das fontes do direito e da interpretação do direito, que ele cita o artigo 12 do Código Italiano, que para nós é o artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB, que é a sucessora da antiga Lei de Introdução ao Código Civil. Então, que você precisa suprir o ordenamento por fatores internos, analogia, princípios gerais. Né? Mas o que é isso? Né? No Brasil, a gente ainda tem no artigo 4º a existência dos costumes, mas a gente sabe que sempre houve uma interpretação de que o costume não poderia ser contrário à lei.
quando não faz muito sentido, porque o costume num ordenamento legalista geralmente vai se manifestar contra a lei. O exemplo clássico brasileiro mais famoso é o do cheque pré-datado, que para quem é novinho talvez mal saiba o que é um cheque, né, mas para quem sabe o que é o cheque, o talão de cheque, aquele título de crédito, entende bem do que eu estou falando. Né? Por que artigos como esse 12 do Código Civil Italiano ou artigo 4º Lei de Introdução de Normas ao Direito Brasileiro não fazem mais sentido no dia de hoje? Porque eles violam aquele pluralismo constitucional que a gente falou, que reconhece sindicatos, a própria ideia dos partidos políticos na Constituição brasileira enquanto organizações de direito privado e não público, né? A ideia das populações originárias, das populações tradicionais, né? Quilombolas, ciganos, populações autóctones indígenas, ou seja, elas não fazem muito sentido. Se a gente lê o artigo 231 da Constituição brasileira, que expressa efetivamente a necessidade de respeito aos usos, costumes e tradições indígenas, e aqui, nesse sentido, a gente tem que entender também aquilo que se possa considerar direito, né, não parece fazer muito sentido. Né? Então, tentando aqui agora, olhando aqui para só o Facebook, caiu o Instagram, como eu havia falado, espero que o pessoal consiga nos acessar por aqui. Né? Nesse sentido, né, a gente tem inclusive autores brasileiros com perspectivas teóricas bastante dissidentes daquilo que seria o pensamento grossiano, por todos cito Lênin Streck, que vai justamente mostrar esse paradoxo, né? Porque o que se está a buscar é a constitucionalização do direito privado, e não a codificação da Constituição. A Constituição não é um código, né? E isso é algo bastante importante, né? E isso somente se consegue resolver, né, esse respeito ao pluralismo constitucional, dando ênfase à dimensão hermenêutica do direito. Então é esse o ponto que aparece aqui para a gente. Né? Saltar esse fosso do iluminismo, né? Entender que o direito é mais do que a aplicação, ou seja, então essa cisão entre interpretação e aplicação, né? Que o direito é um mero comando imobilizado. Então é nesse sentido que a gente consegue perceber, no momento presente, o declínio, né, dessa mitologia pós-iluminista. Né? Por quê? Porque a lei é um recipiente vazio, não importa o conteúdo, a lei, né, é colocada pela autoridade competente e se basta. Né? O ordenamento é um mero esqueleto, sabe aqueles prédios que se constrói apenas as colunas, né, aqueles prédios inacabados? O direito, o ordenamento jurídico seria isso. Bem, e é justamente isso, para quem assistiu à live do professor Arno, que se quer dizer com uma crítica ao legicentrismo da idolatria, ou seja, né, uma idolatração, uma idolatria da forma. Né? Entender que o problema da discricionariedade legislativa precisa ser visto a partir da chave hermenêutica, a partir dos escritos da Corte Constitucional, ou seja, e no caso brasileiro, no caso do STF. Né? Ainda com todas as contradições que o nosso STF tenha, né, numa ordem pluralista, você depende, de algum modo, de um órgão que possa julgar a partir de regras plurais, né, aqui o professor Grossi cita o princípio da razoabilidade, né, por muitos criticados, mas de algum modo capaz de você tentar construir essas coisas. Né. Então, é justamente não apenas uma ancoragem no direito constitucional, naquilo que as cortes falam, mas uma ancoragem numa Constituição no sentido material, ou seja, entender a Constituição não apenas como texto, tá? Mas entender a Constituição enquanto um conjunto de saberes, de práticas encarnadas socialmente. Então é esse o ponto que se estabelece aqui para a gente. Isso que é importante de nós levarmos atenção. E que é justamente a partir daí que é possível construir um Estado constitucional. Um Estado constitucional não se constrói apenas com um texto constitucional, mas ele se constrói justamente a partir da percepção da existência de uma Constituição material, de um organismo como um Tribunal Constitucional que consegue gerir isso e consegue, de algum modo, respeitar esse pluralismo. A gente pode falar, no caso dos indígenas e quilombolas, as ações constitucionais que redundaram no reconhecimento das demarcações de terras. O caso Raposa Serra do Sol, no caso mais específico das terras indígenas, e o reconhecimento, né, da legalidade dos decretos, né, do governo Lula e da Constituição da Fundação Palmares, no caso dos quilombolas. Né? Então, é perceber que
a prática do direito, a praxis, é o local onde o direito se constitui, o lugar onde o direito acontece. E que o modo de nós, de algum modo, rompermos com essa visão mitológica acerca do direito é entender o primado da praxis. E que é isso que o historiador do direito precisa para conseguir construir uma história do direito que seja fiel, né, à tradição. Ou seja, no sentido que o que acontece do século XVIII para cá, né, é um projeto, mas as práticas não necessariamente refletem isso. Nós temos vários momentos nos quais nós podemos buscar, né, de algum modo, essas aporias da legalidade. As aporias da legalidade estão presentes o tempo todo.